Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja diante da tua presença. Papai querido, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as aflições, o Senhor conhece, ó Pai, a tempestade e os gigantes que têm se levantado contra o teu povo nesta noite. Mas, Papai querido, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, nós sabemos que o Senhor é o Deus que dá a última palavra, nós sabemos que o Senhor é o Deus que abre o mar para o teu povo passar, nós sabemos que o Senhor é o Deus que acalma toda tempestade, que derruba todo gigante. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha fazer o impossível na vida de cada um aqui nesta noite. O que é impossível para o homem, nós temos a certeza que é possível para o Senhor. Papai querido, e nós apresentamos diante de Ti o Teu servo que irá ministrar. Que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha achar guarida em cada coração, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo a força do Senhor, o refrigério do Senhor, a paz do Senhor nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui, continua falando com cada um de nós, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Amém? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mulheres, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna.
Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiro. Podeis assentar, irmãos. Um homem rico, cheio de posse, que de alguma maneira ele se aproxima de Jesus. Mas ele queria aproximar-se de Jesus da sua maneira. A gente só vai entender de verdade o Evangelho quando nós nos entregamos de verdade a essa caminhada. É por isso que tem muitas pessoas que passam 20 anos, 10 anos, 50 anos caminhando e não conseguem se aproximar de Jesus, porque não se desprendeu das coisas de antes. Você pode notar que uma das coisas que esse homem mais era preso era nas riquezas, e foi aonde Jesus mostra para ele, porque a palavra de Deus ela vem direto do nosso coração para nos aproximar, ela serve para aproximar cada um de nós com o Criador. É por isso que o Espírito de Deus é colocado dentro do nosso coração. O que te falta para você se aproximar de Deus? O que faltou para esse homem foi se desprender das riquezas, se desprender daquilo que ele achava que era certo. Porque quando nós morremos, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos, nós começamos a acreditar naquilo que a gente não acreditava antes. A caminhar onde a gente não caminhava de maneira nenhuma. Quando fala que o crente precisa de caminhar no deserto para o povo do mundo, isso é desesperador. Mas é lá no deserto é que tem maná, é lá no deserto é que tem milagres, é lá no deserto é que tem aproximação com Deus. Por isso que Jesus, a palavra de Deus fala que ele o amou. Amou pela atitude, por ele ter chegado, se aproximado de Jesus. Só que ele não esperou Jesus terminar com a palavra, não esperou a palavra ser entregue. E assim acontece nas nossas vidas. Às vezes nós aproximamos de Deus quando vem as primeiras palavras que você olha para dentro e fala, tem que mudar desse tanto, a pessoa já desiste. Eu tenho que desistir de tudo isso que eu acreditava antes, aí a pessoa já desiste, igual esse rico. Quando Jesus começa a falar, pega tudo que você tem então e me segue, dá aos pobres e me segue. Para ele aquilo foi a gota d'água. Só que ele não esperou Jesus falar lá no final, que as pessoas que fazem esse sacrifício vão receber 100 vezes mais depois. Então se aquele homem já era rico, ele ia ficar 100 vezes mais rico. Só que ele tinha que desfazer, porque ele precisava de acreditar na palavra de Deus. Mas é verdade? É claro que é verdade, tudo na palavra é verdadeiro. Só que você precisa de confiar. Quando a gente é criança, a gente não confia na mãe, ela pega no colo, ela amamenta, nós não somos dependentes. Quando você se torna uma criança espiritual, você se torna dependente de Deus. Você tem que aprender a confiar de verdade na palavra. Porque quando você confia, significa que você está tendo fé, você não está confiando. Ele confiava nas suas próprias forças. Quão é difícil para os que confiam nas riquezas, é você confiar na sua própria força. Quando você passa a caminhar com Deus, você começa a confiar em Deus. Em Deus. Ele muda, Ele transforma, Ele modifica. Um dia você está triste, preocupado com as coisas que foram lhe afligindo o coração, como cada um de nós já passou por tribulações aqui. No outro dia você está alegre, porque Deus está tratando essa ferida, porque você confiou nele. Você não está confiando na sua força, porque na força do homem, a gente até às vezes quer desistir de tudo. Mas quando você vê o povo caminhar com Deus, você vê esse povo não desiste hora nenhuma. É 40 anos no deserto, é 90 anos construindo uma arca, é 3 anos e meio fazendo milagres e andando na dificuldade para que nós tivéssemos essa oportunidade aqui hoje. Aprender que o verdadeiro valor de tudo, não existe nada que tenha mais valor do que a palavra de Deus. Só que aí, para você confiar de verdade, você precisa ouvir a palavra até o final. Esse jovem rico não quis ouvir até o final. Quando a palavra se deparou com aquilo que ele acreditava, já foi o suficiente para ele virar as costas.
Aí os discípulos do Senhor Jesus já ficaram preocupados, mas mesmo nós vamos fazer essa caminhada toda, não vamos ter nada? Uai, que negócio é esse? Porque os discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam ouvindo a voz do Senhor, estavam ouvindo a palavra de Deus, até o final, e aí no final o Senhor Jesus dá aquilo que é maravilhoso. Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, ou filho, filhas, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. O jovem rico desistiu, porque ele confiava na sua força. Então mostra para nós que quando nós confiamos na nossa força, lembra de uma coisa, irmãos, a nossa força é limitada. Vai chegar no momento que você não vai conseguir mais caminhar, você não vai conseguir mais lutar, porque a nossa força é limitada. Ela chega num parâmetro que a gente vai cansar, não tem como você continuar lutando. Mas a força de Deus é toda, é plena, eterna. E quando Ele caminha, quando você caminha com Ele, Ele luta por cada um de nós. Se aquele jovem tivesse escutado a palavra de Deus até o final, ele ia ter que vencer outro obstáculo, acreditar para pegar tudo que ele tinha e dar aos pobres, não a Jesus. Olha que maravilha que Jesus vai nos ensinando cada dia na palavra dele. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Do 9 ao 13. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, levanta-te 7 vezes, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Naamã era um soldado sírio, leproso, um general de alto grau, mas ele era leproso. Ele tinha uma doença naquela época, não tinha cura. Não importava se ele era general, ele podia ser rei, ele podia ser o que for. A força dele não era o suficiente para sarar aquelas feridas. O poder dele era limitado, não ia conseguir nada. Por mais que ele tivesse ouro, por mais que ele tivesse prata, por mais que ele tivesse bens materiais, isso não ia resolver o problema que ele estava sentindo. Porque tudo aquilo que ele tinha não era o suficiente para ele se aproximar da sua esposa. Ele tinha que ficar resguardado, com o rosto tampado, com feridas. Um dia ele ouve uma menina na sua casa falar que que existia um profeta na terra dela que fazia milagres em nome de Deus. Como ele viu que ele era limitado, assim nós temos que aprender com ele também. Somos também esse povo limitado. Nossa força só vai a um ponto, e ali não vai mais. Você não consegue empurrar um carro numa subida. Não consegue. Você precisa de ajuda, mais pessoas, aí pode sim que aconteça. O que esse homem viu foi que ele já tinha ou não. Ele não tinha cura, ele não tinha como sair daquela situação, ele já sabia disso. Então o que custava para ele caminhar no deserto para chegar até aquele profeta, não sabendo que se ia ou não ia acontecer. E aí ele faz da sua maneira, usando a sua própria força, levou ouros, porque ele queria barganhar com a sua cura. E você sabe que com Deus a gente não barganha, a gente se humilha, a gente glorifica, a gente aprende, a gente caminha com Ele, aprende, sabe que o tempo dele é o melhor tempo que existe, não é o nosso tempo, porque nós queremos tudo para ontem.
Porque somos capitalistas, nascemos no mundo capitalista, e o mundo capitalista vai nos empurrando ladeira abaixo. Mas quando você começa a andar com Deus, é diferente. Nós aprendemos que não existe nada maior, nada mais maravilhoso do que o glorioso Deus nas nossas vidas, que deu seu Filho para fazer aquele sacrifício maravilhoso, para sarar as nossas feridas, e não pediu nada em troca. Naamã lá ia com carros cheios de ouro e de prata, e chega lá, Eliseu simplesmente manda ele lavar-se 7 vezes. Era simples. O milagre é simples, o mais difícil é a gente acreditar no milagre, porque para você acreditar no milagre, para o milagre acontecer na nossa vida, é preciso que a gente obedeça. É 7 vezes? É 7 vezes. O que falta para realmente a gente se aproximar de Deus? O jovem rico eram as riquezas, elas não permitiram ele se aproximar. Naamã da mesma forma, o que está faltando para ele mergulhar 7 vezes? Porque ele achava, por ele ser um general, Eliseu ia chegar, pôr a mão nas suas feridas, gritar o nome de Deus, glorificaram, colocaram um altar para ele, mas só isso não ia resolver o problema. Grande erro quando a gente acredita nisso. A cura é simples. O mais difícil é você obedecer à palavra de Deus. O milagre é simples. Porque tudo aquilo que você, lembra de uma coisa, tudo aquilo que você faz para Deus, Deus retribui. Ele retribui. E não é porque nós mereçamos, não. Não é porque a gente merece. É porque Ele é justiça. Porque Ele é amor. Porque Ele vê você passando por aquelas dificuldades, aquele momento de tristeza, mas mesmo assim glorificando o nome dEle, Ele se agrada e Ele muda tudo. Ele para até o tempo para que você avance na palavra dEle. Naamã já estava desistindo de receber um milagre tão perto. Às vezes acontece nas vidas da gente. Às vezes nós estamos tão perto para receber aquilo que Deus está na mão, segurando para você. E aí você vira as costas para Deus porque acha que aquilo é impossível. Mas Ele já está bem ali. O milagre já estava na frente de Naamã. O mais difícil foi ele atravessar todo aquele deserto, aquela comitiva, sol escaldante, para chegar aonde ele queria chegar. E agora que ele chegou, para ele não ia funcionar, porque foram apenas palavras, mas a palavra de Deus, ela tem poder. Para ele foi apenas palavras, mas a palavra de Deus, se você acreditar, ela faz diferença na sua, na minha e na nossa vida. Mas é preciso que você continue caminhando até o final, porque no final daquilo que o jovem rico queria ouvir, ele não ouviu. O que era para ele, ele desistiu antes. Bastou Jesus dizer: essa caminhada aqui vai ser árdua, você tem que pegar tudo que você tem e dar aos pobres, vem, me segue. Não quis. Aqui no momento, Naamã também estava quase fazendo a mesma coisa. Só que um de seus servos disse: mestre, mas se ele tivesse engrandecido teu nome, você não ia mergulhar? Se ele não tivesse falado palavras bonitas e grandiosas, você não ia mergulhar? Pois é, não é mais fácil mergulhar assim do que ter esperado fazer uma grandiosidade? É verdade. Então vai lá, mergulha 7 vezes. Mas tem que ser 7. Não pode ser 2, não pode ser 3. A partir do momento que você se aproxima de Deus e você começa realmente a conhecer o que a palavra faz nas nossas vidas, é preciso que a gente obedeça ela até o final. Não é metade da palavra, não é só aquilo que o Senhor fala pela metade. Jesus Cristo fala: eu não vim abdicar a lei, eu vim cumpri-la. Só que para nós cumprirmos, é preciso do Espírito Santo de Deus dentro de nós, para nos proteger, nos livrar do mal, nos fortalecer. E para você receber ele, você precisa de querer receber ele. Naamã mergulha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, nada, mas faltava só mais um. Naquele momento que ele mergulha, a pele sai toda purificada, sabe? Porque ele obedeceu até o final a palavra de Deus, porque ele ouviu e obedeceu. Aí nós pegamos do outro lado, nós vemos um servo, Eliseu, que aprendeu com Elias, um dos maiores profetas de todos os tempos, pegou por porção dobrada de Elias. O que eu acho mais bonito de Eliseu é que ele
quando recebe o milagre, ele vai levando ouro, prata, tudo que tinha trazido para barganhar o milagre. E Eliseu fala: em nome de Jesus, em nome de Deus, eu não posso. O que eu tenho já tem muito valor. Ele sabia que o verdadeiro valor de tudo está a andar com Deus, cumprir os mandamentos de Deus, glorificar o nome de Deus, porque o nome de Deus foi glorificado aqui nesse momento. E aí eu pergunto para você: mas Eliseu se tornou um grande homem? Claro que sim, pois hoje nós estamos pregando sobre esse homem, há mais de 3.000, 4.000 anos atrás. Existem muitas pessoas, muitos reis que hoje ninguém fala sobre eles. Sabe por quê? Porque não fizeram grande coisa, porque não foram honestos com o seu próprio povo, e acima de tudo, porque não andou com Deus. O livro de Esther, capítulo 6, Esther, capítulo 6, Esther, está antes de Jó, voltando, Salmo, Jó, Esther, capítulo 6. O que te falta para você chegar até o final na caminhada com o Senhor? Concupiscências, paixões, ouro e prata. O que falta você desistir para andar com Deus? Porque é preciso desistir. É preciso a gente desistir de algumas coisas nas nossas vidas para que você possa caminhar com o Senhor Jesus. Ou então a palavra não vai te proteger, te fortalecer, te abençoar. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mardoquai, que havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei da guarda da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mardoquai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Mardoqueu foi um homem que descobriu uma cilada que ia ser armada para o rei Assuero. Ele toma todas as providências. Esses homens são descobertos, são mortos. E parece que ninguém se lembrava mais daquele ato. Um dia ele tem um encontro com Amã, que pede para que ele o adore, e ele falou: eu sou de bruço diante do grande Deus que eu sirvo. E Amã começa uma perseguição não apenas com Mardoqueu, mas também com todo o povo judeu. Ele não sabia que Esther, que era sobrinha de Mardoqueu, mulher de Assuero, do rei Assuero, era judia. E ele ama todas as ciladas. Parecia que naquele momento nada ia poder dar a volta. E ela pede uma coisa para eles. Ele pede para ela, para que ela falasse com o rei, que ela pede para todo mundo orar. Essa passagem é bonita porque ela mostra para a gente que Deus nunca esquece aquilo que você faz por Ele. O nosso rei nunca esquece aquilo que você fez de uma pequena forma, falou o nome dele para outras pessoas que estavam passando por dificuldades, ou que talvez você só orou e disse para que o Senhor pudesse abençoar aquela pessoa e transformar a vida dela, aquela pessoa caída, aquela pessoa que não consegue levantar dos vícios, a qual muita gente fica apontando o dedo e julgando, porque antes tinha uma vida diferente, agora parece que não está progredindo, não faz parte da sociedade.
E você faz a diferença orando para aquela pessoa, e Deus começa a operar na vida dela de uma forma. Porque Deus não pode invadir o livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus fala que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Parecia que tudo aqui estava perdido, não só para Mardoqueu, mas para todos os judeus e para Esther. E de uma certa forma o rei vai dormir e não consegue, e começa a ficar preocupado, e pega o livro das crônicas e começa a ler, e vai dar em cima daquilo que Mardoqueu tinha feito, mostrando para mim e para você, aquilo que você faz pelo Evangelho de Deus, Deus não esquece, jamais. E aquilo que você fizer, a quanto mais, aquilo que você abandona, quando você abandona aquilo que você fazia antes, aos olhos de Deus não era certo, você já está fazendo grandiosidade no reino dos céus, porque você já está tendo uma mudança. E quando você tem uma mudança, Deus começa a operar poderosamente nas nossas vidas, porque Ele nunca esquece. Lembra-se, Deus nunca esquece a sua oração, Deus nunca esquece o seu pedido, Deus nunca esquece a sua dificuldade. Ele sabe, por isso que a palavra de Deus fala, quando você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. E se Ele der mais, glória a Deus por isso. Mas sempre que quando você anda com Deus, sempre tem um objetivo. Deus não faz por fazer, tudo tem um objetivo no reino dos céus. É por isso que Jesus Cristo, quando chegou no tanque de Betesda, onde tinha vários coxos, cegos, pessoas de todas as formas doentes, Ele curou apenas um, aquele que não tinha a mínima possibilidade de chegar naquele tanque, porque era coxo, e ninguém podia, e ninguém queria, e ninguém ia ajudá-lo, mas Jesus chegou e ajudou a ele. Aquele que não tinha condições de chegar, foi aquele que recebeu o verdadeiro milagre do Senhor. Todo esse povo que já estava condenado, Deus muda totalmente. Por quê? Por causa da oração, por causa da intimidade com Deus. E assim é conosco. Quando você acredita, a forca que Amã tinha feito para Mardoqueu, acabou sendo para ele mesmo. Ele construiu a sua própria forca. Porque quando as pessoas tentam amaldiçoar o povo de Deus, a maldição volta para elas. Porque nós servimos o verdadeiro Rei. Em Mateus 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26. Mateus 26. Capítulo, versículo 6. Mateus 26, 6. Ora, estando Jesus em Betânia, a casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram seus discípulos e disseram: para que é esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestar esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que coisa maravilhosa. Até para aquelas pessoas que não têm fé nesse momento. Olha o que Jesus falou. Aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. 2000 anos se passaram. E nós estamos aqui hoje, fazendo aquilo que a palavra de Deus está falando. Pregando sobre essa mulher que fez a vontade de Deus. Ela não mediu esforços. Ela não mediu esforços, hora nenhuma, para dar o melhor dela para o Senhor Jesus. Isso aqui é você se abdicar do mundo e começar uma caminhada que é árdua, que é difícil, que não é fácil, mas é gloriosa, dá gratificação, é gratificante essa caminhada com Deus. Sabe por quê? Porque só vê milagres quem anda com Deus. O povo do mundo só ouve falar dos milagres. O
povo de Deus recebe os milagres. Essa é a grande diferença. É por isso que aquele jovem rico, para receber aquilo que ele queria, a vida eterna, ele precisava, sabe o quê? Continuar ouvindo a palavra de Deus. Mas quando a primeira palavra veio para ele, ele já achou muita dificuldade. Ele já não quis, ele já abandonou, voltou para trás, não quis caminhar com o Senhor Jesus. E quando os discípulos, que olhando aquela palavra, falaram, mas é difícil até para nós, o Senhor Jesus falou assim, vocês estão me seguindo. Aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmãs, primos, tias, campos, fazendas, vão receber 100 vezes mais. Você viu o tanto que é gratificante? Esse é o nosso Deus. Mas é preciso que você tenha esse esforço. É preciso fazer o que essa mulher está fazendo. Esse perfume de alabastro, esse perfume custava quase que um ano de trabalho. O que você faz o cálculo do seu trabalho, do seu orçamento, um ano você trabalhando, e você pegar esse dinheiro e dar aos pobres? Pensa no seu coração, você vai falar assim, você está doido? Você já vai quase fazer igual o jovem rico. Falei, eu não vou seguir Jesus, não. Nós não estamos pedindo dinheiro de ninguém. Aqui vocês sabem que nós não pedimos isso. O que nós estamos tentando fazer aqui é que uma vez no mês, ou no ano que seja, na vida de cada um de vocês, faça uma cesta básica e dê ela para alguém que você está vendo em dificuldade. Pode ser qualquer um, pode ser esses bebinhos que ficam na rua pedindo que a gente ora por eles, nem que eles troquem pinga, mas você fez a sua, você fez a vontade de Deus, você fez. Ele vai ficar assustado, porque as pessoas ficam assustadas quando isso acontece, porque elas não estão preparadas para isso. Porque está todo mundo que elas chegam pedindo alguma coisa, taca pedra, fala mal, sai de perto de mim, você está sujo, você está fedendo. E quando você faz um agrado desse no coração daquela pessoa, eu tenho certeza que aonde ela vê você, ela vai lembrar de Jesus. Porque você vai falar, Jesus mandou te entregar isso. Você vai estar glorificando o nome de Deus. Assim como essa mulher estava glorificando o nome de Deus. Até os discípulos começaram a resmungar aqui nesse momento. Mas no final o Senhor Jesus falou, deixa, ela está fazendo uma coisa legal. Ela está fazendo uma obra grandiosa. Ela não está medindo esforço, não está preocupada com o mundo, ela está preocupada com a palavra de Deus. E para terminar, em Gênesis 39, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 39, Gênesis 39 e 20. 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José era um homem que caminhava com Deus. Legal, né? Caminhar com Deus é bom, não é? Só que, e quando você caminha com Deus no meio de toda a dificuldade que José passou? Quando José fala dos sonhos para os seus irmãos, ele estava pregando a palavra para eles. E quando você prega realmente a palavra, tem pessoas que não querem ouvir. Tem pessoas que vão caluniar você, vão maltratar você, vão jogar pedra em você. Você vai fazer o quê? Vai desistir? O que te falta para continuar aproximando de Deus? Aproximando do Senhor Jesus, aproximando do Espírito Santo de Deus. Força de vontade, se desprender de riquezas, das humilhações, porque a palavra de Deus fala, aquele que se humilhar será exaltado. Que se humilhar, e você se humilhar, será exaltado. Olha o tanto que José se humilhou na vida. Os irmãos começam a persegui-lo, jogam num poço, depois vendem ele, vai parar lá no Egito, continua sendo escravo, mas todo lugar que você vê José caminhando ao redor,
Nas dificuldades ele continuava glorificando e pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quanto maior for a sua renúncia por causa da palavra, maior será a sua colheita. Quanto maior for a renúncia daquilo que você achava que antes era certo e você sabe que hoje não é, mais será a colheita grandiosa diante do Senhor. E assim foi na vida de José. Quando a esposa de Potifar, ele já estava tomando conta da casa, de tudo que tinha lá dentro, e Deus era com ele, tudo prosperava. Potifar deixava tudo nas mãos dele. Aí estava bom demais, e quando começa a ficar bom demais, algo acontece. A esposa de Potifar começa a pegar no pé de José e tal, e querer seduzir. O que José faz? Prega a palavra. Eu nunca faria isso com meu Senhor, e muito menos com meu Deus. Está na palavra. Ele pregou a palavra para ela, e aí ela mente. E aí ele é preso por causa dessa mentira. E quando ele é preso lá no cárcere, José continua pregando a palavra. Ele poderia ter aproveitado daquela situação com a mulher de Potifar, não poderia? Se fosse do mundo? Poderia ou não poderia, se ele fosse do mundo? Ele ia aproveitar da situação, ele já estava ganhando bem. O ser humano não é assim? Aproveitar da situação, depois sair contando para todo mundo. Vantagem, porque gosta de vantagem. Mas José foi o contrário. Ele não aproveitou, pregou a palavra e foi preso. E lá no cárcere, ao invés dele ficar reclamando, por que isso acontece comigo? Ele continuou pregando a palavra. Olha que incrível. E aquilo é uma renúncia. Porque quando tudo está vindo contra você, e você acredita em Deus de verdade e continua glorificando, você está renunciando tudo aquilo. Você está renunciando a si mesmo por causa do Senhor, se tornando uma nova criatura, se tornando uma nova pessoa. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes o senhor tem que colocar gente no cárcere, colocar no poço, e todas essas dificuldades, colocar no deserto. Isso é para a gente mudar. É por isso que é difícil mudar o ser humano, não é fácil. Você lembra quando Deus falou para Caim, antes de matar Abel, você vai fazer isso, mas não pode, está tudo em suas mãos, se você não quiser fazer. Mas mesmo assim ele fez. Ele ouviu a voz, ele ouviu a palavra de Deus, mas ele não quis obedecer. Ouvir uma coisa, obedecer é outra. Se você obedecer, vale muito mais para Deus do que você só ouvir. Você vem, ouve, vai e faz a mesma coisa errada. Vem, ouve, vai e faz a mesma coisa errada. Vem, ouve, obedece, e a coisa muda na sua vida. A sua vida muda, você cresce espiritualmente. É por isso que é o deserto. Deus quer tornar a gente espiritual, e para se tornar espiritual, ele às vezes coloca até no cárcere, como colocou José. Mas quando ele tira do cárcere, sabe o que acontece? Ele tira do cárcere e coloca: você vai governar agora esse país, porque eu sou seu Deus, porque onde eu coloquei você, você continuou pregando a minha palavra. Aonde estavam as suas dificuldades, aonde você passou por todas essas dificuldades, você passou glorificando o nome de Deus, e as pessoas passavam e olhavam e falavam assim: continua pregando, continua ouvindo a palavra do Senhor, porque são servos do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido de crescer na palavra. Eu faço a última pergunta para você: o que te falta para você se aproximar de Jesus? Porque se aquele jovem rico, tivesse ouvido a palavra até o final, talvez ele tinha caminhado com o Senhor Jesus também. Talvez ele tivesse passado as mesmas dificuldades que passaram Pedro, Mateus, João, André, Tiago e todos esses grandes homens que fazem parte do Evangelho, assim como nós também fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, que ela vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar fazendo essa última oração em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o alto e apresenta a sua família, apresenta seu lar, apresenta os seus propósitos diante do altar do Senhor nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, diante de Ti nós apresentamos o propósito da sua igreja. Nós apresentamos, Papai querido, todas as petições, apresentamos a nossa família, a nossa parentela,
apresentamos diante de Ti cada nome que está escrito no caderno de oração. Papai querido, que o Senhor venha de encontro a cada um, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Que as Tuas mãos poderosas venham alcançar cada um nesta noite, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo transformação, suprindo as necessidades materiais e espirituais de cada um, ó Pai, nós te clamamos nesta noite. Continua guardando, continua livrando, continua, papai querido, sendo fiel na vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Abençoa, Senhor, com a Tua paz, com o Teu refrigério, com a Tua cura, com a Tua libertação nesta noite. Papai querido, e abençoa também cada um que nos ouviu. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa cada um, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.